Oi, gente! Com o recesso do final do ano, vem junto uma angústia da clínica que lembra a gente de todos os problemas de ser trabalhador autônomo, né? A gente não tem salário, a gente não tem férias remunerada, enfim. Mas hoje eu vou falar de um outro aspecto que eu vejo muito nas supervisões, que é o que fazer quando os pacientes não retornam do recesso. E é muito fácil a gente voltar os questionamentos para o nosso próprio manejo clínico, né? Ah, será que eu devia ter manejado a transferência de uma forma diferente? Será que eu devo mandar mensagem indicando o meu retorno? Será que eu devia dizer que o inconsciente não tira férias? E, de fato, tudo isso é possível, mas o nosso desafio é operar cada manejo clínico conforme a neurose do sujeito, conforme a dinâmica de transferência que se estabelece. Porque, e aí eu lembro do Freud, né? Ele dizia nos artigos sobre a técnica que o paciente inclui o analista numa série de repetições, a partir dos seus próprios modelos da dinâmica edípica. Ah, Natan, mas como é que eu vou saber qual é essa tal dinâmica edípica? Bem, por isso que existe na nossa prática a possibilidade da gente fazer uma construção de caso. E isso dá o tom da importância da análise pessoal e da supervisão, né? Esses são dispositivos indispensáveis para que o nosso manejo clínico corra menos risco de um tropeço. Mas é óbvio que nem eles evitam as saídas dos pacientes. E é importante fazer intervenções que não contribuam para essa ranhura, né, na queda da transferência, na dinâmica da transferência. Por exemplo, é bom partir do pressuposto de que para que uma análise ocorra é preciso ter desejo de análise. E isso não exclui o desejo do analista. Mas qual o limiar entre o desejo do analista, o seu desejo, e você desejar mais do que o próprio paciente? Também é importante não fazer da análise uma repetição daquelas características do amor romântico, né? Quer dizer, uma intervenção que seja baseada no narcisismo. Narcisismo de falta, de abandono, de dinheiro. Eu acho que do lugar do analista é preciso tratar a análise com uma franqueza de quem está preocupado com o inconsciente do analisando, com o sujeito do inconsciente, mas é do analisando, não é o seu. E a melhor prova dessa preocupação não é nem falar isso para o paciente, não, mas deixar que as reverberações, que são simbólicas, né, que eventualmente se consegue a partir do próprio tripé, apareçam das inúmeras formas possíveis nesse manejo clínico. Eu digo muito para os meus supervisionandos que a franqueza e ternura são boas manifestações do amor de transferência. E eu digo isso porque a gente não vai ficar fazendo joguinho, né, de oferta e demanda como se a relação que está estabelecida ali fosse uma relação de prestação de serviço. Concordam? E de qualquer forma, eu acho óbvio que a gente não vai resolver essa angústia da clínica racionalizando ela. A gente vai resolver levando para análise, levando para supervisão. Porque as operações são simbólicas, são de outra ordem. Mas eu acho que a experiência, os próprios tropeços, também servem a essas operações. E se eu puder precipitar algo dessa experiência, eu diria o seguinte: deixa que o paciente volta no tempo dele, né? Não atrapalha, não vai com esse afã de fazê-lo continuar e arriscar uma interpretação que aponte para um rompimento. São coisas básicas, mas ali na hora do vamos ver a gente acaba fazendo porque a gente está sendo atravessado por inúmeras coisas. E esses atravessamentos são problemas questionáveis, né? Porque é incrível quando você recebe uma mensagem de um paciente depois de 4, 5 anos e ele chega para você e fala que quer voltar. Isso faz com que a gente tenha novas oportunidades, novas chances de manejar clinicamente para trabalhar essa transferência, né? Lembrando que não por acaso o Lacan dizia que a resistência estava sempre do nosso lado, porque as dificuldades que a gente encontra nas análises que a gente dá aparecem justamente pelos nossos próprios engossos de análise. Então, para resumir, né, ao ser confrontado com as resistências à análise, o analista precisa se voltar para sua análise, para sua supervisão, a fim de diminuir o que eu chamo de efeitos narcísicos que incidem sobre o manejo clínico, né? Ou seja, como lidar com as interrupções sem explicação, com as interrupções que têm explicações autorrecriminatórias, quer dizer, o sujeito se culpabilizando, mas também aquelas que são um pouco sádicas, né? Nas quais o sujeito pinça alguma coisa, alguma particularidade do analista e diz que está parando por conta desse motivo. É bom estar advertido de que essas saídas de cena, elas não são direcionadas a você, a pessoa do analista. O destinatário dessa carta é outro. E a gente não vai se sentir atravessado a ponto de responder nem do lugar do analista abandonado, nem do lugar de quem se sente aviltado pela interrupção, né? Ora, como é que ele foi possível interromper sendo que ele precisa tanto, ou eu sendo um bom profissional?
Eu acho que nenhuma das duas coisas está em jogo porque a gente não é atravessado desse lugar, né? A gente fica num lugar de morto justamente por isso. E fora do tripé, eu acho que é importantíssimo a gente apontar a importância de um percurso que não seja solitário. A gente está na clínica de forma solitária, agora com a internet a gente está cada vez mais ficando dentro de casa e modificando as nossas formas de laço social, mas ainda assim é possível resgatar alguma coisa do laço social a partir das escolas de psicanálise, presencial online, de grupos autônomos, né, dos cartéis, que eu falo tanto aqui, é uma militância muito grande pelos cartéis, porque eu acho que é uma forma de estudo que aponta muito, que tem muita contribuição da psicanálise, inclusive lá no Instagram tem uma explicação sobre isso. E aí eu vou deixar alguns grupos que são confiáveis aqui na descrição, inclusive o nosso grupo de WhatsApp, que a gente se reúne para poder fazer cine debate, para poder fazer grupos de estudos, leituras e tudo mais. E com isso, então, eu me despeço. Se eu deixei passar alguma coisa, se eu falei alguma contradição aqui, coloca nos comentários, vamos fazer tocar essa discussão, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.